o porquê de tudo isso. Na hora que entramos em uma situação difícil, numa prova, a primeira coisa que a gente pergunta é: por que que isso está acontecendo? Essa é a pergunta. Alguns, sem entender, dizem que é o diabo, é o Satanás que está colocando as mãos e está fazendo e realizando. E não é. E quando é ele tem um limite. É como a história de Jó. Ele pode colocar lepra, ele pode matar os filhos, ele pode matar toda a casa. Mas ele tem um limite. A hora que Deus disser parou, ele tem que parar. Então o diabo ele não tem poder e nunca terá de tocar na sua história. Tudo acontece por ordem de Deus. Jesus disse assim: não cai uma folha da árvore se eu não deixar. Tudo que acontece, desde o seu nascimento até a sua morte, foi Deus que já escreveu. E glorificamos a Deus que a história que Deus escreve é uma história que ela tem começo, tem meio, tem fim, e no fim, ainda que existe, Deus coloca uma sigla lá embaixo: haverá continuação. Porque Deus ele nunca gosta de final. Deus gosta sempre de manter a história em continuidade. É como um milagre. A mulher olhou para os filhos e disse: acabou-se os vasos. Os meninos disseram: o vaso acabou. Aí ela disse: então o azeite parou. Mas ela não disse que o azeite acabou, ela disse que ainda tem azeite para continuar. Deus ele não gosta de parar nada. Chega ao fim, mas Deus ele vai lá e disse: vamos continuar. É como um homem que estava dentro de sua casa e Deus disse: eu vou lhe matar. Ele dobrou o seu joelho na parede. A história estava para o final. Aí Deus diz: não, continua a história. Vou lhe dar mais 15 anos para a gente continuar. Então Deus ele nunca para a história. Parece que o fim chegou, mas de repente ele vem e continua. Então, falando sobre história, sabemos que história ela é feita para marcar alguém, para ser contada a alguém. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Eu sou um tipo de pregador que amo livros. Quer me dar um presente? Me dê livros. Um bom livro para se ler deve-se causar primeiro atenção, terceiro impacto, segundo impacto e terceiro curiosidade. Você fica com vontade de saber o final do que está acontecendo. E eu descobri que cada crente que aqui está tem uma história na mão de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. João disse: e eu vi na mão daquele que estava no trono o livro da vida, onde está o meu e o seu nome. Mas eu vi na outra mão os livros, onde está a minha e a sua história. Então eu descobri que Deus, ele escreve a história do crente. Deus, ele narra a história de todo mundo. Ele desde o início, ele já começa a narração dizendo, no primeiro tema da epígrafe de um livro, já começa assim: eu te escolhi, eu te chamei e tu és meu. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então Deus, ele tem um livro e uma história para contar. Quero colocar o tema desta mensagem que nasceu no meu coração agora. Levante a mão, põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele assim: uma história para contar. Quando a gente narra a história de José, praticamente a história de José não se começa no capítulo de número 14. A história de José se começa no capítulo de número 45, onde nós acabamos de ler. A história inicia-se ali. É uma história de trás para frente. Bem verdade que você lê ela no começo, em que ele é jogado dentro do calabouço e assim por diante. Mas a história real começa-se ali no final dessa história. A Bíblia diz que José, ele, depois de tudo que ele passou, ele está diante dos seus irmãos. Os irmãos dele entram dentro do palácio para vir pegar sementes para levar para a sua casa. José, ele faz algo que para o olhar de muita gente diria maldade. E ele esconde o cálice de Faraó dentro das bagagens de Benjamim. E faz com que os irmãos são presos e acham o cálice dentro das bagagens do irmão dele. E naquele momento que ele encontra aquele cálice, ele resolve perdoar os irmãos, mas convida os irmãos para jantar com ele. Até então os irmãos não conheciam, porque o tempo passou.
O dia que os irmãos prejudicou ele estava com 17 anos de idade. O dia que ele foi ver o irmão já estava para lá de 30 anos de idade. A fisionomia mudou, o caráter mudou. Fora as maquiagens faraônicas que eles usavam, guardavam no seu semblante o olhar de quem ele era. Outra coisa, não se levantava o olhar para Faraó. Conversava-se com Faraó de vista baixa. Nunca poderia encarar um Faraó nos olhos. Então eles não sabiam quem é que estava em sua frente. E o irmão senta com ele na mesa, e aquele irmão que tanto foi humilhado, não aguenta. O coração começa a palpitar, e ele tem que contar para eles o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele levanta a sua voz, e diz aos soldados que estão de guarda na mesa, e diz: todos para fora. Os soldados saíram, os irmãos estão tremendo, porque ele pode convidar os soldados para entrar e matar eles que ali estão, ou vai acontecer alguma coisa. Então os irmãos em aflição não aguardem o que haveria de vir. Mas o irmão dele resolve tirar o turbante da cabeça e dizer para os irmãos: me encarem nos olhos. Eles olham para ele e ele bate a mão no peito e diz: eu sou José. Naquela mesma hora, os irmãos começaram a tremer e começaram a encarar ele com um ar de medo, porque o irmão que eles talvez pensariam não mais existir, estaria morto, ou estaria em algum lugar que menos seria ser Faraó. É como se você agora nesse momento tivesse alguém que sumiu da sua família, e essa pessoa aparecesse para você de repente, e a seu impacto de emoção seria gaguejar, gritar ou sorrir, alguma coisa você iria fazer. Foi o que aconteceu aqui. Os irmãos não tiveram reação, ficaram olhando para os olhos dele, e ele diz, ele batendo no peito: eu sou José. E ele coloca vírgula na palavra. Vírgula no termo português é para alguém que parou para ver a reação. Ele diz: eu sou José. Ele para, olha para os irmãos, e antes que os irmãos falem, ele diz: ainda vive o meu pai? Os irmãos olham para ele e não tem reação para falar. E ele repete a segunda vez e diz: eu sou José, ainda vive o meu pai? E o irmão dele levanta a mão e diz: o pai está vivo, o velho Jacó ainda sonha em te ver. Ele diz: então vai, levanta-te agora e vá de encontro a Jacó. Aí eles levantaram e disseram: mas diremos o que ao meu pai? Aí ele disse: diga a Jacó que o filho José está vivo. Irmão, 30 anos sem ver o filho, como é que ele ia acreditar? Os irmãos olham e dizem: mas o pai é turrão. Jacó não vai acreditar em qualquer coisa, porque o pai já foi enganado uma vez. Porque o sogro dele deu uma mulher a ele, dizendo que era a que ele queria. Ele já está macete e ser enganado, ele não vai vir não. Aí ele olhou e disse: então deixa Benjamim aqui, porque por amor a ele o meu pai virá. Os irmãos olham e dizem: como é que é? Disse: deixa Benjamim aqui e diga para o meu pai que eu estou vivo e vim buscar Benjamim também. Aí os irmãos se levantam, vai em direção a Israel, encontra ele lá dentro da tenda. O velho Jacó não é mais o mesmo, ele já está velho, aguardando que Deus viesse fazer o milagre dele encontrar o filho de novo. Os filhos entram dentro da tenda do pai e disse: pai Jacó. Pai Jacó olha e diz: sim, meus filhos, José está vivo. Ele olha para os filhos e diz: por que mentes? Porque falas que ele está vivo? Ele diz: o teu filho está vivo. Ele disse: não há como meu filho está vivo, se vocês disserem para mim que ele está morto. Ei, tem 11 cabeças que estão pensando no que fez. E diz: mas Benjamim está lá. Pai Jacó fica valente, porque a pior coisa para um pai é mexer na família dele. Ele levanta e diz: ei, eu já perdi José, eu não vou perder Benjamim. O que está aí fora me aguardando? Ele diz: são as carruagens do rei para te levar até lá. O velho não sabe o que vai acontecer. Ele entra dentro da carruagem e sai em direção para o palácio de José. Quando ele chega dentro do palácio de José, as portas se abrem. José está tremendo e está trêmulo pelo que vai acontecer ali agora. Jacó encara ele de frente, ele tira o turbante da cabeça, vira para o velho Jacó e diz: eu sou José, meu pai. A Bíblia diz que Jacó, ele ficou com o coração palpitando. Sabe o que é um coração palpitar?
Jacó ficou entre ataque cardíaco e quase morrendo o velhinho. O velhinho apertou o coração e ficou olhando para ele dizendo: tu és José? Ele disse: eu sou José, o teu filho, a quem meus irmãos venderam para cá. Ei, o velho olha para ele, os irmãos encaram a situação. E a Bíblia diz que eles todos agarram-se um no outro e começam a chorar. Que até o palácio ouve o choro de José, que parece que está dizendo: Deus, obrigado, porque realmente eu passei por tudo isso para erguer a história da minha família. Levante as duas mãos ao céu, coloque as duas mãos no ombro esquerdo e no ombro direito que está do seu lado, e diga para ele uma história para contar. Olhe para cá. Alabacante, ofar. O choro acaba. José olha para o pai, para os irmãos, e diz: se assentam na mesa. Os soldados não estão presentes. Ninguém está naquela reunião. Só quem está? José, o pai e os irmãos. Mesa é lugar de história. Na mesa a gente pergunta para o filho como foi o dia. Na mesa a gente pergunta para a esposa como é que foi o trabalho. Mesa é o lugar de história. José senta com o pai, com os irmãos, e naquela mesma hora o pai começa a olhar para ele, e está agarrado com o filho, dizendo: meu filho, o que está acontecendo? Você está com trajes egípcios. Quem é você a partir de agora? Ele olha para o pai, que está no versículo mais adiante, e diz: meu pai, Faraó me deu a permissão de dar a vocês carros, e trazer o filho dos vossos filhos e os filhos dos seus filhos para cá. E ele diz que toda a nossa família será abençoada aqui nesta terra. Ele olha e diz: por quê? Ele diz: porque já houve 2 anos de fome na terra, e haverá mais 5 anos. Mas o Faraó para mim, ele é como filho. O pai olha e diz: como é que é? Ele diz: Faraó para mim é como filho, eu sou como pai de Faraó. Aí o pai olha e diz: mas que história é essa? Aqui começa a história de José. José olha para ele e diz: o senhor não está sabendo? Ele disse: não estou. Ele olha para o pai dele e diz: meu pai, qual é a história que te contaram? Aí o pai olha para ele e diz assim: José, lembra do dia em que eu comecei a te tratar bem? José olha para o pai e diz: eu lembro, meu pai. E sabe quando isso começou? O pai olha e diz: não, quando? Ele diz: foi no dia que eu acordei bem cedo e estava dentro do quarto. Eu acordei, sentei na mesa do café da manhã, olhei na cara do senhor e dos meus irmãos e disse: eu tive um sonho. E o senhor perguntou e eu disse: sonhei com que as estrelas, a lua e o sol se curvavam para mim. O senhor lembra desse dia? O velho Jacó dá risada, bate a mão entre as pernas e diz: eu lembro. Ele diz: muito bem. Ninguém acreditou no sonho que eu tive, meus irmãos nem atenção me deram. Mas no segundo dia que eu disse que eu colhei molhos maiores do que os meus irmãos, e os molhos deles se curvavam a mim, aquele dia começou a apertar. Porque meus irmãos trabalham na fazenda, eu sou filho mais novo, nunca trabalhei na fazenda do senhor. O meu irmão mais velho me encarou, como se diz, até parece que ele vai ser melhor fazendeiro do que nós. Aquele dia, meu pai, eu senti que um ar de inveja começou a nascer no coração dos meus irmãos. Jacó olha para ele e diz: mas o meu pensamento foi diferente. José olha para o pai e diz: qual foi o pensamento do senhor? Ele diz: meu pensamento foi: Deus está chamando meu filho. Aí ele olha e diz: mas como assim, meu pai? O teu pensamento levou a isso? Ele diz: porque um dia o teu pai também estava fugindo do teu tio Esaú, e eu deitei sobre uma pedra e eu sonhei que havia uma escada, que anjo subia, anjo descia, anjo subia e anjo descia. Eu comecei a compreender que Deus estava te chamando para algo muito grande. O pai dá um sorriso. O filho José diz: então o senhor já estava entendendo? Ele disse: eu já estava entendendo que Deus já estava falando com você. Ele disse: pois bem, lembra no dia que o senhor me sentou no colo do senhor e me fez uma manta de 12 cores e deitou ela sobre mim? Ele disse: sei. Pois bem, ali meus irmãos ficaram com raiva. Foi ali que eles começaram a maquinar algo contra mim. O senhor lembra que o senhor me mandou e olhar na fazenda o que eles estavam fazendo? Porque eles já traziam uma fama de estar maltratando o gado. O pai Jacó diz: eu lembro. Eu fui, meu pai. Fui até eles, me perdi no caminho e um homem me indicou aonde eles estavam. Cheguei lá e quando eu me aproximei, eles estavam em um círculo e estavam conversando. Pai Jacó dá uma olhada de pai para os irmãos e diz: o que vocês conversavam? O irmão mais velho, ele tem a palavra. E ele diz: meu pai, a gente estava pensando de brincar com José.
porque a gente estava com raiva dele, porque ele estava ocupando o colo do Senhor. A gente estava com raiva porque ele ganhou presentes do Senhor. Quanto tempo a gente trabalhou na tua casa e nunca ganhamos alguma coisa? Porque filho mais